Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre calorimetria. Não se esqueça, antes de nós prosseguir, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar e comentar o nosso vídeo. E vamos lá! Vamos falar sobre capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica é uma característica de um corpo. Então, vamos imaginar uma barra de aço. Então, quando eu forneço calor para essa barra de aço, essa energia vai provocar uma variação na temperatura dessa barra. Então, a capacidade térmica de um corpo está relacionado que quanto maior for o calor fornecido para o corpo, maior será a variação de temperatura. Então, esse símbolo de proporcionalidade que nós chamamos de capacidade térmica, que nada mais é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Já o calor específico, moçada, é uma propriedade intrínseca da substância. Ou seja, cada substância terá um calor específico. Então, vamos analisar aqui. Uma agulha feita de aço, uma agulha de 0,1 grama e uma barra de aço também, mas só que de 100 gramas. Qual que tem maior capacidade? A barra de aço ou a agulha? É lógico que é quem? A barra de aço. Então, para que essa barra de aço sofra a mesma variação de temperatura dessa agulha, tem que receber mais energia, devido à capacidade térmica. Então, lembrando que calor específico vai ser a razão entre a capacidade e a massa do corpo, a capacidade térmica e a massa do corpo. Então, se nós chamamos aqui de equação 2 e chama essa aqui de equação 1, e substituindo a equação 2 na equação 1, nós temos o que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria, que vai nos possibilitar medir a quantidade de calor que um corpo tem que receber ou liberar para que a temperatura dele aumente ou diminua. Então, vai depender. A quantidade de calor, então, depende da variação de temperatura, da massa do corpo e do tipo de material. Vamos para um exemplo aí, para que nós assimilamos esse conteúdo. Então, vamos imaginar uma barra, um bloco de ferro, né? Um bloco, deixa eu trocar só esse marcador aqui, pessoal, coloca um marcador de texto. Então, vamos lá. Então, com o marcador já de texto em mãos, então, um bloco de ferro com massa 100 gramas, está a uma temperatura 20 graus Celsius, informa que o calor específico do ferro é igual a 0,114 calorias por grama por grau Celsius. Vamos pegar esses dados e vamos anotar aqui. Então, tá lá os dados fornecidos. Massa, temperatura e calor específico. E a pergunta é qual a quantidade de calor que o corpo deve, olha aqui a palavra interessante, receber. Está consistente aqui, ó, porque o corpo vai aumentar a temperatura. Então, toda vez que o corpo aumenta a temperatura, o corpo está recebendo energia. Lembrando, se ele não receber energia, ele não vai aumentar o quê? A temperatura. Então, usando a equação fundamental da calorimetria, então, aceleramos o vídeo para que você veja, né? Então, ele está perguntando qual que é a quantidade de calor para que a temperatura passe para 50 graus Celsius. Então, veja que a variação de temperatura foi o quê? 50 graus Celsius. Substituindo, então, na equação fundamental, ó, calor específico, nós temos. Massa, também temos. E variação de temperatura, 30 graus Celsius. Então, vamos lá. Ó. Então, temos uma multiplicação de 0,114 multiplicado por 100 multiplicado por 30. Logo, achamos a quantidade de calor que o corpo tem que receber, que é de 342 o quê? Calorias. Vamos fazer então a letra B. Veja que a letra B, ele pede a quantidade de calor que o corpo deve ceder. Perder é a mesma coisa, moçada. Então, se o corpo vai perder calor, logo a temperatura dele vai o quê? Abaixar. E observa, está passando de 20 para quanto? Menos 5 graus Celsius. Pelo mesmo procedimento, vamos pegar os dados. Ó. Temperatura final menos a inicial, menos 5, menos 20, menos 25. Substituindo na equação fundamental, veja, no lugar do 30 graus Celsius, nós colocamos o quê? Menos 25. Colocamos entre parênteses devido ao sinal.
Logo, eu vou ter que, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter que a quantidade de calor que o corpo perdeu foi de 285 calorias. Então, o sinal negativo, pessoal, só para informar para nós que o corpo está liberando energia. Não existe energia negativa, viu, pessoal? Então, quando ele perde 285 calorias, a temperatura dele vai abaixar para menos 5 graus Celsius, ou seja, vai passar de 20 para menos 5. Vamos então para determinar agora a capacidade térmica do corpo. Então, para determinar a capacidade térmica do corpo, tem duas maneiras de fazer. Então, conhecendo a energia e a variação de temperatura, ou conhecendo o calor específico e a massa do corpo. Então, eu tenho tudo, né? Na verdade, tem massa e tem calor específico, posso usar por esse caminho ou por esse. Se você for usar por esse caminho, aí você tem a alternativa A e a alternativa B. Ambos vão te dar o mesmo resultado. Então, vamos pegar aqui 342, colocar aqui, dividir por 30. Então, vamos pegar 342 calorias dividido por 30 graus Celsius, eu vou achar que a capacidade térmica é 11,4 calorias por grau Celsius. Então, para que o corpo sofra a variação de 1 grau Celsius, essa barra, ela tem que receber o quê? 11,4 calorias, ou perder 11,4 calorias. Então, vamos lá para usando a segunda opção, massa vezes calor específico. Tem que dar o mesmo resultado. Então, se você fizer a multiplicação, dá 11,4. Então, fique à vontade, moçada, para que você use aí as fórmulas que necessárias. Então, lembrando que quanto mais você fizer exercício, mais você vai assimilar as fórmulas. Então, vamos lá prosseguir o nosso vídeo falando sobre a conversão de calorias para joule e de joules para calorias. Então, temos uma regrinha básica que para converter de calorias para joule, nós vamos multiplicar por 4,186. E caso contrário, de joule para caloria, eu vou dividir por 4,186. Lembrando que eu posso aproximar aqui para 4,2. Vai depender do enunciado no exercício dado, né? Então, um exemplo, uma caloria 4,186, 10 calorias. 10 vezes maior, que vai dar 41,86 joule. E 100 calorias, 100 vezes maior, vai dar 418,6 joule. Então, é uma regra direta, né? Então, se eu aumentar a caloria, eu aumento no joule. Hoje, as indústrias de alimentos são obrigadas a dar as unidades também em joule, ou seja, quanta caloria que fornece determinada porção de um certo alimento. Então, não esqueça, pessoal, de compartilhar, dar o seu like e todos aí tenham um bons estudos. Então, vamos ficar só com essa frase aí. A ciência sem religião é aleijada, a religião sem ciência é cega. Albert Einstein. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa.